sociedade para pensar novas práticas e não repeti-las, e não reproduzi-las, como a gente vem fazendo ao longo desses anos. E aí eu também me coloco, porque eu também estou na ponta, eu também, né, sou convocada muitas vezes, sobreimplicada ali numa questão, e muitas vezes a gente acaba respondendo de imediatismo. E dentro, pensando no sistema de garantia, pensando, né, no Estatuto da Criança e Adolescente, pensando no SINASE, não tem como a gente deixar de pensar que tudo isso, e até mesmo o SUAS, né, ele foi um produto de um momento, de uma efervescência, né, dos movimentos sociais, aí com o término da ditadura militar, que foi um período muito ruim, que algumas me arrepio ao ver algumas pessoas fazendo caminhadas pedindo esse retorno, né, dizendo que terão liberdade de expressão, muito pelo contrário, não terão. E é no final desse momento, né, tão crítico do nosso país, em que essa efervescência dos movimentos sociais e a articulação de diversos atores, de diversos setores, que foi possível a produção de vários segmentos, né? Como a gente vê, o próprio SUS, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E a nossa Constituição, né? A Constituição de 88, tão famosa, e que eu acho que, né, o professor Marcelo falou, né? Que todos os psicólogos falavam da efetivação do Estatuto, né? E acho que muitos também falam da efetivação dessa Constituição cidadã, porque ela também é a base, né? No seu artigo 227, ela é a base para a elaboração do Estatuto da Criança e Adolescente, onde tem lá os artigos da rede de atendimento, equipe mínima, o que é o adolescente, tem a questão do ato infracional, que eu acho que é uma questão que depois também eu quero tocar mais no final, que é muito emblemática dentro dessa atuação da assistência social por conta das medidas socioeducativas em meio aberto, né, do qual o CREAS, a equipe do CREAS, que é responsável. E essas equipes precisam ter conhecimento do SINASE, precisam ter conhecimento. O SINASE já é uma lei, né? Plano individual de atendimento, enfim. Mas eu trouxe aqui um guia porque eu vou me perdendo, né? São tantas coisas, então eu trouxe aqui um guia. Mas, nesse mesmo período, né, que a gente vivia esse momento aí de efervescência e de luta por direitos e de garantias, né, Vacan vai nos mostrar que a gente também, que os estados neoliberais começam a ganhar força. E esses estados neoliberais, a sua ação, né, a que ele vai ter em contraposição a um Estado garantidor de direitos, é a produção de um Estado policial e o aumento do sistema penitenciário. Então, o aumento do sistema policial e o penitenciário máximo. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência? Não, né? Então, a gente já vê isso lá atrás, como uma resposta a esses movimentos, que a gente tem que sempre ver em que momento estamos, né? Não foi assim, né, a construção do ECA. A gente vê, por exemplo, a Convenção, né, do Direito da Criança e do Adolescente. Ela é de 89, e o Direito da Criança do Brasil também. Isso é uma coisa que a gente pensa muito, porque teve países que levaram 5, 10 anos para construir uma legislação para a infância e para a adolescência. Porque primeiro fizeram o levantamento diagnóstico, fizeram qual era a realidade daquele país, né? E no Brasil não foi feito isso. No Brasil as pessoas estavam muito preocupadas e elaboraram, e o estatuto foi dado como uma resposta. Uma vez eu ouvi o Vanderlei Nogueira, que é um procurador-geral aposentado, que participou dessa elaboração, ele fazia parte desse grupo, contando isso. Que na época o governo era do Fernando Collor de Mello, e que ele falou, presta a produção disso, porque eu fui chamado lá na ONU, na OEA, enfim, agora não me recordo direito, sobre questões de tortura no país, questões de violência para a infância e adolescência, então eu tenho que dar uma resposta. E a resposta foi o Estatuto da Criança e Adolescente. E essa questão de diagnóstico e quem são as crianças que atendemos, quem são essas famílias, é um problema em todos os setores, né? Pelo menos é a minha, né? Eu já fiz parte do Conselho da Criança e Adolescente e a gente penava para construir qualquer diagnóstico, qualquer que fosse, dentro de qualquer área da divisão da infância, violência doméstica, ato infracional, questão, né, da evasão escolar, enfim. Então a gente tem que ter isso em mente também, né, de quando. E eu acredito que, para pensar essa efetivação dos direitos, um dos maiores legados do Estatuto da Criança e do Adolescente, um dos diferenciais desse documento, que eu acho que sim, ele avança muito a discussão, ele contém ainda, acho que não é que né, mas para vocês também pensarem e levarem isso assim, ele contém sim ainda elementos minoristas, como no SINASE também, né, isso aqui já foi dito, e como as nossas práticas também reforçam isso. Mas eu acho que o Estatuto ele traz duas inovações que a gente precisa sempre ter em mente, e eu acho que faz parte, enquanto profissionais, de um local onde a gente deveria estar mais presente, que são os conselhos, né?
Porque esses espaços, principalmente para os usuários, né, da política, porque esses espaços, quando foram criados e foram efetivados, eles foram pensados para isso, para que as pessoas, qualquer pessoa, né, tivesse acesso à produção, à elaboração, à formulação, deliberação das políticas públicas na área da infância e da adolescência. E nós ocupamos pouco esse espaço. E quando ocupamos, eu posso falar isso porque eu já fui conselheira do municipal e conselheira estadual, e quando ocupamos de forma ainda na produção desses discursos de família desestruturada, já ouvi muito isso, ou em garantir alguma questão da instituição, né? Eu estou aqui porque é a minha instituição, e a gente precisa ocupar, a gente precisa levar as crianças e adolescentes para esse espaço, a família, porque eles são quem vai falar para a gente do que de fato eles precisam, que política é essa. E aí quando você fala desse protagonismo, não é a gente dizer como vai ser, né? Mas é eles terem, e esse é o espaço. Então eu acho que a gente também tem que tentar fortalecer. E o outro é o conselho tutelar. Tem alguém aqui que atua no conselho tutelar? Ah, olha só, que legal. Que precisa muito avançar em muitas discussões, assim, né? Mas que a gente não pode deixar de pensar também que ele é um espaço dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente que foi pensado, não estou dizendo como ele hoje funciona, né? Porque tem aí várias questões. Eu mesmo tenho várias questões com o conselho tutelar. Mas da forma que ele foi idealizado e pensado, ele é um espaço efervescente de política, né? De se fazer a política, que a gente tanto fala. Deixa eu passar. E aí a gente pensa, mas a gente vê que nesses espaços, né, tanto no Conselho Tutelar, Conselho de Direitos, no CRAS, no CREAS, né, eu hoje estou no Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, então eu lido muito com a rede, né, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça. O que a gente vê é que as nossas construções teóricas e práticas, né, ela vai definir quem vai ou não ser usuário daquela política, quem deve ser normalizado, quem não é isso, né? A gente está o tempo todo falando, né, e exercendo isso. E o nosso foco prioritário é a família, e os crianças e adolescentes. E a gente fala muito de vulnerabilidade social. E aí eu gosto muito de trabalhar com o Castel para falar de vulnerabilidade social. Porque, né, o professor Marcelo foi lá em 1930 para falar dos direitos e atuação do psicólogo, né? Ele começou com a questão do direito trabalhista, não foi? E o Castelli vai falar que esse conceito de vulnerabilidade está muito ligado hoje ao não acesso ao trabalho das pessoas hoje, né? Esse sistema de exclusão que essa falta de trabalho, que a gente vive hoje, promove. Eu não vou entrar aqui. Então, não vou falar muito assim, dessa área da infância, porque eu acho que o Marcelo já falou bastante, da atualização que a gente tem hoje desses conceitos menoristas, de como a gente ainda, muitas vezes até sem perceber, né? Uma vez eu estava num atendimento e uma colega virou e falou assim, a gente atendeu uma mãe, e ela virou e falou assim, isso aí é jeito de mãe com essa saia curta? Né? Eu olhei para ela e falei, a roupa que ela usa é dela, né? A gente não tem nada com isso, não vai definir se ela é boa, má, perfeita ou não. Mãe, se ela exerce ou não a maternagem, se ela... Mas por que você está vendo isso? Não, porque eu vou indicar isso no meu relatório. Né? E por que isso baliza o relatório? Né? Para a gente pensar. Né? Isso faz parte, gente, aí dessas construções nossas anteriores. E muitas vezes a gente não percebe isso. Porque a gente está acostumado a pensar assim, não, tem que estar de calça, tem que estar não sei como, né? E aí a gente... E eu fui conversando isso com ela e ela não se dava conta do que ela estava falando. Ela não se dava conta. Decoro? O decoro, né? Eu lembro que tinha alguns relatórios quando eu fiz estágio na Vara da Infância, lá em 2003, sempre um relatório falava assim, a sua idade, que a pessoa estava também, a sua higiene estava em ordem, isso fazia parte do relatório psicossocial, né? E como também uma vez eu atendi um menino, assim, né, lembrando dos casos que a gente vai, que a escola encaminhou porque ele não conseguia prestar atenção. Normal, né? E a gente conversando, e eu vendo aquele menino, e realmente ele estava na minha frente quase desmaiando. E eu perguntei para o pai, qual foi a última refeição do seu filho? Ah, foi ontem, não sei que hora, não. Nenhuma criança com fome vai prestar atenção. Eu não presto atenção em nada com fome, mas nenhuma criança. Né? Então, como que assim, você acaba reforçando sem escutar, sem entender aquele sujeito, e muitas vezes a gente reforça, e a garantia de direitos, né, ela passa ao largo
da nossa prática. E aí eu faço muitas perguntas, né, assim, ao longo assim, que eu fui pensando, como que a nossa sociedade, que ela é caracterizada, né, como uma sociedade neoliberal, de controle, né, ela é atravessada pelas forças do capitalismo neoliberal, de um estado social mínimo que encontra na lógica penal. Eu acho que isso a gente tem que ter, porque hoje a prática de assistência que a gente vê hoje no Rio, não estou falando de vocês não, mas assim, que nós somos convocados a exercer, é um braço desse estado penal, sim, né? Na solução para as suas mazelas, e que também viola direitos, participa e vai participar da confecção de políticas públicas, né? Perguntas, né? Como que a gente está no meio disso tudo e a gente quando está ali, e como levar isso em consideração quando a gente está ali com aquele adolescente que furtou um celular e que foi cumprir medida socioeducativa de internação, passou por lá 6 meses, porque esse é o grosso dos meninos hoje que cumprem medida socioeducativa, são tráfico e furto, e depois foi para cumprir a medida em meio aberto. E a preocupação do técnico, isso me assusta, não é olhar para esse sujeito, é perguntar qual foi o ato infracional que ele cometeu. Né? Ah, não, porque eu não sei se eu posso deixar minha bolsa aqui. Não é isso? Né? A gente vê muito isso o tempo inteiro. Né? Eu hoje estou trabalhando muito bem com o sistema prisional, e aí você escuta um diretor de unidade falando vagabundo, não sei o quê. E aí você vai conversar com o sujeito, ele teve um surto, quebrou o para-brisa de um carro, mas foi enquadrado como furto. Cadê a rede de saúde? Né? Então eu vejo essa rede de assistência, principalmente o CREAS, que daí é da alta complexidade, que eu acho que essa é uma atribuição, da interseccionalidade. E como eu trouxe o sistema de garantia dos direitos aqui, é porque para pensar que o sistema de garantia, ele é dividido em 3 etapas, né? Que é a promoção, o controle e a defesa, dentro do sistema de garantia de direitos, né? Dentro da área da infância. É da resolução 113 e 119 do CONANDA, se vocês depois quiserem procurar. É interessante porque ele, dentro desse sistema, ele abarca, né, essas três divisões, mas, por exemplo, na área da defesa está quem? Na área da infância, Ministério Público, Conselho Tutelar. Da promoção, então, as entidades de atendimento. Então, aí também entra o CRAS e o CREAS, que são entidades de atendimento. E de controle, que são os conselhos de direito e qualquer outro espaço, né, de discussão de política. Né? Então, quando ele fala dessa interseccionalidade e você coloca, a gente precisa pensar todos os atores, cadê a saúde, cadê a educação? A assistência é um braço, né, dentro dessa política. A assistência sozinha, infelizmente, não vai resolver nada. Saúde sozinha, muito menos educação. Enquanto todas essas políticas públicas não caminharem juntas, não se articularem, a gente vai continuar apagando incêndio, né, ou tampando o sol com a peneira. E aí a gente voltando para essa questão, né? Eu sei que tem a questão do tempo, para a gente... eu acho que o desafio hoje nosso é pensar essas políticas públicas não mais reduzidas ao Estado, e aí isso é muito difícil, claro, né? Porque a gente vê uma realidade... Por exemplo, no CRAS e no CREAS, geralmente a equipe mínima é o quê? Um assistente social, um psicólogo, né? Pedagogo. Para atender quantos adolescentes autores de ato infracional? Dá uma média para mim. 50, né? 100. E essa mesma equipe também atende quem? Idoso, mulher, violência. Olha só, né? Uma equipe, cadê o recurso, né? Cadê o orçamento para a política pública? Será que a gente está trabalhando para o usuário ou para o Estado? Assim, né? Para a manutenção desse status? E a gente se perguntar, para quem que eu estou trabalhando? Eu estou a serviço de quem aqui? Exatamente, mas a gente parar e pensar nisso pode provocar mudanças, né? Eu, pelo menos, acho, né? A gente convocar outros atores e tal. E o que a gente vê hoje no nosso país de realidade, hoje o Brasil ele tem a maior taxa de homicídios, tanto de jovens como também de policiais. Não vou aí também fazer uma resenha, né? E a gente fala da redução da maioridade penal. Esse jovem ele é mais vítima do que autor de ato infracional contra a vida. Que esse é um das campanhas para a redução da maioridade penal, né? Ah, porque vamos acabar com a violência. Mas aí, em contrapartida, quando a gente fica preocupado, então tá bom. Então a sociedade, os direitos humanos, não quer redução da maioridade penal. Vamos aumentar então o tempo de internação. Olha que boa intenção,
que é travestida como assim, não, eu abro mão da redução, mas vamos aumentar o tempo de internação para esse adolescente? Isso, gente, São Paulo, Alckmin está levando um projeto desse. Né? Já tem no Senado projetos de lei para isso, para o aumento de tempo de internação dos adolescentes. E isso pouco é discutido. E eu já vi pessoas da militância falarem assim, então não abrir mão, porque daí não vai se falar mais da redução da maioridade penal. Não, a gente não pode trocar 6 por meia dúzia. Né? É uma discussão de direito, garantia de direitos. Não é assim que a gente vai trabalhar a questão da violência. Né? E aí eu trouxe assim, né, algumas falas para também pensar de como a gente baliza o nosso trabalho. A gente vem hoje, o nosso Rio de Janeiro, o Brasil, né, ele vem desde 2007, se eu não me engano, com grandes eventos, né? Teve da Jornada Mundial da Juventude, teve a teve as Olimpíadas Militares, que daí isso gerou uma questão de recurso na compra de material bélico, porque né, tinha que mostrar para os outros países. A gente teve a Conferência da Juventude, né, da Jornada da Juventude, PAN de 2007, Pan-Americano, Copa do Mundo e agora no que vem, 2016. O que isso tem a ver comigo que estou lá no CREAS, Tem tudo a ver. Porque, por conta desses grandes eventos, qual é a política? É a política de assistência que está sobressaindo? Não, é a política higienista. Estão se prendendo cada vez mais. Teve um aumento, né, e aí a gente espera também para o ano que vem. Na Copa do Mundo, tinha adolescentes que falavam para a gente no sistema socioeducativo, não, eu estou aqui só até a Copa do Mundo acabar. Eu fui recolhida até a Copa do Mundo acabar. Gente, o que é isso? Né? Isso, estou falando de 2015, 2014, 2015, né, onde o discurso... E a gente vê os nossos secretários e nossos representantes, né, tendo falas como, né, o remédio para trazer a paz muitas vezes passa por alguma ação que traz sangue. Né, José Mariano Beltrão, tá? Isso aqui está no jornal Globo de 2007. Isso foi na época do Rio de Janeiro, quem sabe lembra do Complexo do Alemão, né, daquele do massacre que teve no Complexo do Alemão na época dos Jogos do Pan. Não se pode fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. Esse é o discurso dos nossos secretários. Né? Essas são as práticas a quais também fazemos parte. Porque se um adolescente chega para mim no meu CREAS e a minha única preocupação é saber qual foi o ato infracional que ele cometeu, eu estou de acordo com esse discurso aqui. Né? Se eu não vou pensar em nada além, e isso... essa produção criminal, né? A gente tem que pensar muito. Não sei mais quanto tempo eu tenho, se tá... Ainda dá, né? Tá, então deixa eu ir aqui. E aí, assim, né, chegando agora mais, né, perto, assim, dos adolescentes, da criança e do adolescente. Eu, quando fazia parte do Conselho Municipal da Criança, em 2010, se eu não me engano, de 2010, foi elaborada, não sei se alguém aqui conhece, elaborada a Política Municipal de Atendimento à Criança e Adolescente em Situação de Rua. Alguém conhece? Pois é, essa política foi deliberada pelo Conselho da Criança do município. Foi pensada com vários setores, com todos os setores. Tinha lá linhas de ação, linha de atuação, plano de aplicação. E o que acontece? Meses depois, o secretário, hoje é Desenvolvimento Social, né? Municipal de Desenvolvimento Social, lança a resolução número 20, que trata, né, do recolhimento compulsório de crianças e adolescentes. E aí vão lá os assistentes sociais, né, ou aqueles do Tamonte, né, pelo menos era guarda municipal, na frente da DPCA, que eu fui muito lá na DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, com aquele colete da assistência social. Então, essa é a imagem também que a assistência social passa, né? Crianças algemadas, pessoas algemadas, simplesmente por estarem na rua. Eram levadas para a DPCA, que é a delegacia, onde ali era visto se ela tinha ou não cometido algum ato infracional, se sim, já era encaminhada para o DEGASE, que é onde o adolescente cumpre medida, se não, era encaminhado para casas vivas, né? Estaria as casas, alguém atua aqui nas casas vivas, nessas instituições de acolhimento, né? Então, lá desde 2011. E aí, a partir de muita discussão, muita briga, e agora a gente vê, nessas últimas semanas, acho que a Juliana já trouxe aqui, uma reedição desse recolhimento compulsório, né? Que agora basta estar sem camisa, sem dinheiro,
indo para a praia, vamos ser recolhidos. E aí vamos colocar assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, acho que toda a rede de assistência, porque não pode ser só polícia, né? Porque essa ação truculenta da polícia, então vamos levar esses adolescentes para o abrigamento. Alguns adolescentes ficam, já tive notícias, né, de uma colega assistente social do CRES, falando, né, o adolescente que a família vai buscar é liberado. O que não vai buscar pode acabar passando pelo Degase, acaba indo para alguma rede de acolhimento. E tem um questionário que está sendo agora, que parece, né, não sei se vocês devem saber disso, né, o questionário tem que ser aplicado para essas famílias, onde parece que nesse questionário a pergunta é: alguém na sua família, se eu estiver enganada, essa foi a informação que eu tive do CRES, né? Da assistência social do CRES. Perguntando se alguém na família já foi preso, se alguém na família já cumpriu medida socioeducativa, se alguém da família é usuário de drogas. E aí você pensa, para que esse questionário? Uma escala Harry, né? Hã? Uma escala Harry. Uma escala Harry, né? Como assim? Olha só. E a gente depois vai pegar lá e falar, olha, tá vendo? O pai era usuário de droga, já foi preso. O que a gente pode esperar desse adolescente? Porque é isso que vai ser formado, gente. Né? É isso que a gente vai, infelizmente, acabar produzindo. Então a gente tem que olhar para esses questionários, né? E aí, talvez, né? Às vezes eu fico assim pensando, né? A gente tem, eu pelo menos já penso assim, eu só consigo, a gente tem que focar no trabalho uma atuação ética e política. Senão a gente não vai mudar as coisas. Eu não posso simplesmente pegar esse questionário, bater na casa do sujeito e falar, responde aqui. Não, visita domiciliar é sim uma atribuição da equipe do CRAS, do CREAS. Mas como que a gente faz isso? A gente faz isso ainda lá como o Dom Zelô colocava, como polícia das famílias? Para eu falar como deve ser ou não, que cheiro ruim, né? Ou, olha a televisão dela. Olha lá, filho tá indo pra praia sem dinheiro, mas é a televisão de LED. LED fala, não sei, claro, sei lá. Olha lá, tá vendo? Porque, infelizmente, a gente é convocado pelas urgências a dar essas respostas. Então, a gente tem que começar a pensar, né, dentro da nossa atuação, trabalhar a diferença desses sujeitos, mas tirando o plano da normalidade, tirando o plano do que deve ser, ou como deveria ser, ou o que foi pensado como ideal. Né? Eu acho que o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária ajuda muito nisso, de mostrar que a gente tem que olhar aquela família como uma forma de dinâmica que se tem. Ela não vai ser igual a outra família vizinha, não vai ser igual a minha família, não vai ser igual a sua família. Né? É a dinâmica que aquela família tem de se dar no mundo, de estar no mundo. Então a gente tem que sempre estar parando e pensando. Às vezes silenciar é uma atitude política, mas às vezes brigar, dizer não também. Né? A gente tem que saber escolher esses momentos e a gente tem que promover essas diferenças, trabalhar essas potencialidades desses sujeitos com os quais nos deparamos, porque só assim a gente vai garantir esses direitos. E aí, assim, queria só, né, antes de encerrar, espero ter trazido muitas questões para vocês e ter sido de alguma forma próximo da realidade de vocês, mas eu na quarta-feira, enquanto lá no mecanismo, a gente foi fazer uma visita na unidade prisional penal, né, no hospital penal, que é onde vão os presos com, enfim, né, com transtornos mentais. E lá eu encontrei, infelizmente, não sei, eu falei, né, um misto de alegria e de tristeza ao encontrar não um adolescente mais, né, mas uma pessoa que eu conheci adolescente, que já está com seus 20 anos, e que a primeira internação dele, eu acho que é para a gente pensar, foi gerada pela direção do CAPSI, onde ele fazia tratamento no interior do estado. Porque no momento do surto ele quebrou algumas cadeiras e ela chamou a polícia. E aí foi a primeira internação desse adolescente com 14 anos, o que ele ficou depois, entre idas e vindas, né, até os seus 18, 19 anos, quando saiu, acabou cometendo um outro crime, foi apreendido, mas e ele não teve esse tempo todo, né, o acesso à saúde que ele tanto precisava, que foi negado lá atrás. E que nem o CRES da cidade, ninguém, que era uma cidade do interior, o CRES, ninguém queria receber esse adolescente, e esse adolescente hoje, ele está, né, cumprindo medidas de segurança. Né? Eu fiquei feliz de saber que ele estava vivo, porque já tinha tempo que a gente não tinha notícias dele. Olha que felicidade, né, saber que a pessoa está viva. Mas ao mesmo tempo sabendo que ele está ali, e ele está ali
porque talvez essas políticas públicas que a gente atua não garantiram o direito dele. E aí eu estou falando dos direitos básicos, né? Desde educação, saúde, moradia, habitat, né? Todos esses. E eu imagino que vocês também encontram e reencontram sujeitos o tempo todo no dia a dia de vocês, onde vocês falam, você pelo menos está vivo, né? Mas aonde foi que eu, enquanto, né, política pública, porque se a gente está lá, nós somos a cara da política pública para aquele sujeito, aonde foi que eu deixei a história escapar? Não estou colocando aqui que a gente tem que ter obrigação de resolver tudo, não é isso, né? Mas a gente tem que, no mínimo, pensar. E estar aqui, ou ocupar outros espaços, né, de discussão da prática, é isso. Então, obrigada. Não sei se eu me alonguei, tentei aqui, né? Não se alongou não, foi perfeita, foi dentro do tempo. Antes de passar para o debate, para as perguntas, quero parabenizar e agradecer a cada um de vocês, achei bem legal, pela importante contribuição dos psicólogos e outros profissionais que tem aqui, que eu estou vendo pedagogo, assistente social, vários aqui. Dizer que vai estar disponível depois no site as apresentações. E aí está aberto, vamos para as perguntas. Quem for tímido quiser escrever no papelzinho, as meninas estão aí também, mas pode vir. Paulo, eu acho que você tem que dar a volta ali, você pegar o microfone e me dar. Sem esbarrar na câmera. Será que vem até mim? Eu acho meio complicado eu passar aqui. Vamos lá, o Felipe tá me ajudando aqui. Tem mais tensão aqui, né? Vamos lá. Obrigada pela mesa, pelas provocações, né? Eu gostaria de falar com o Leonardo, que ele falou que não gostou da palavra maternidade, só para ele explicar melhor, né? A questão do uso dessa palavra, ela é mais por conta de... Não, a gente não quer brigar pelo sujeito ou falar pelo sujeito, a gente quer brigar junto com ele, né? A gente quer, enquanto ele não souber fazer isso sozinho, a gente quer estar junto. Então, eu vivenciei na última conferência, que foi onde eu pude participar devido da minha situação, né? Que foi a Conferência Municipal, né, de Nova Iguaçu. A gente, todos os operadores, né, da política estavam discutindo, e quando uma usuária pede a fala, ela é logo subitamente interrompida, né? E aí ela se sente constrangida. E, na verdade, o constrangimento tinha que ser de quem interrompeu ela, porque a gente está ali também para poder ouvir o usuário. Ele é a única usuária que se colocou, no final das contas, e a gente estava ali para poder brigar junto e falar, não, tem que dar a fala para essa pessoa. Mas essa pessoa não está falando que a gente não tá indo na linha do que a gente está falando, não interessa. Essa pessoa pediu a fala, essa pessoa precisa ouvir, ser ouvida, né, se fazer ouvida. Né? Na direção do que o professor João Paulo traz, né? Infelizmente a gente já pesquisou os currículos do Rio de Janeiro e ainda mudou muito pouco. A gente tem a gente conversa muito pouco sobre política pública, a formação de psicologia, né? E a gente conversa muito pouco sobre todas essas linhas que eu for colocando, desigualdade, a questão da luta de classe, a gente conversa muito pouco, né? Em direção que a Grazi trouxe, né? A gente vê, no final das contas, muitos profissionais reproduzindo, sim, esse discurso dominante, né? Vai fazer uma visita domiciliar, observa o que tem de bom na casa, o que a pessoa, no final das contas, conseguiu dar uma apertadinha para poder comprar, né? Para poder ter em casa como uma maneira de conforto, né? De fato, os profissionais ficam muito mais interessados, sim, pelo ato infracional do que pela história do sujeito. E acaba responsabilizando aquela família, né? Ou então atribuindo a mudança no comportamento, na vida, né? Somente aquele sujeito, né? Acho que a gente tem que trazer um pouco mais da sociedade para isso. A sociedade também tem responsabilidade, a sociedade também produz esses sujeitos que ela não quer. Ela exclui, no final das contas, e depois quer prender ou quer matar. Né? E todo esse discurso de ódio, no final das contas, que tem permeado, né, não só a sociedade carioca, mas assim, a nível de Brasil, o discurso, ele está sendo produzido, e aí os cidadãos de bem, né, eles entram nesse discurso
né? Eles pegam com uma propriedade esse discurso de ódio e eles acham que ele é legítimo. Então eles ficam sempre dizendo, vocês dos direitos humanos, que direitos humanos é para bandido. Porque direitos humanos, mas sem saber, sem conhecer o que de fato são os direitos humanos. Direitos humanos são para todos os humanos, não é só para um ou para outro. Se você é humano, você tem direito, né, no final das contas. E esse discurso ele tem sido muito confundido, né, no final das contas, e intencionalmente confundido, intencionamento invertido. Então eu sempre gosto de falar para os psicólogos, né, direitos humanos é para mim e é para vocês. É para bandido, é para policial, é para aquele adolescente que cometeu ato profissional, para adolescente da Zona Sul também, né? Então vamos começar a amadurecer esse discurso, esse debate e levar para a população esse debate dos direitos humanos. Que a população também acaba abarcando esse discurso de ódio contra ela mesma. Obrigada. Bom, gente, esse pessoal da organização é muito fominho. Já estou vendo que a Vivi também está se aproximando com uma pergunta aqui. O meu é mais uma provocação à mesa. Eu organizei meu pensamento aqui num parágrafozinho, assim, vou ler para não me confundir tanto. Então, assim, ouvindo a mesa falar, eu fiquei pensando assim, né? Como pensar a atuação psi para além das normativas jurídicas, sem com isso desconsiderar a importância da garantia dos direitos? Como pensar a atuação psi para além da realidade concreta da documentação? Muitas vezes ficamos entre o moralismo e o assistencialismo. É preciso incluir a dimensão subjetiva sem com isso psicologizar, sem